Ok? Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito nos nossos trabalhos. São 19 horas e 5 minutos no dia 18 de novembro de 2013. Havendo quórum legal, declaro aberta a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2013. Na fase do expediente, solicito aos colegas a dispensa da leitura da ata da 36ª sessão. Os senhores concordam com a dispensa de leitura? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 36ª sessão ordinária de 2013 da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis. E também a ata da 19ª sessão extraordinária. Vocês concordam com a dispensa da leitura? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 19ª sessão extraordinária de 2013 da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Prefeitura Municipal de Brotas, ofício número 89/2013, Patrimônio de São Sebastião. Assunto: reunião. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, com meus cumprimentos, venho convidar Vossa Excelência e os demais vereadores dessa colenda Casa de Leis para prestigiar a 13ª reunião da Comissão de Moradores do Bairro do Patrimônio de São Sebastião da Serra, que ocorrerá no dia 20 de novembro de 2013, quarta-feira, às 19h30, no restaurante das Paineiras. Ressalto que a reunião, além de tratar dos assuntos pertinentes ao bairro do Patrimônio de São Sebastião da Serra, também comemorará o primeiro ano da Comissão de Moradores do referido bairro. Na oportunidade, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Leda Maria Negrão, diretora administrativa. Quarta-feira, dia 20, o prefeito municipal do Barreto realizará uma reunião no CIAM, às 17 horas, com todos os empresários do turismo de Brotas. A pauta é sobre relação entre o poder público versus iniciativa privada. A sua presença é muito importante, pois é a oportunidade de conversar com o prefeito, falar de suas observações e sugerir melhorias nessa relação no turismo de Brotas. Convite. Convidamos Vossa Senhoria a participar da apresentação dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos do ensino médio integrado, com técnico em administração de empresa, técnico em logística e técnico em administração de empresas da Escola Municipal Álvaro Calado, dia 27 de novembro de 2013, no Centro Cultural, situado Amário Pinotti, número 584, às 19 horas. Escola Municipal Álvaro Calado. Conselho Tutelar de Brotas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas. O Conselho Tutelar, por suas atribuições legais, vem muito respeitosamente, perante Vossa Senhoria, informar os relatórios qualitativo e quantitativo das atividades referentes ao mês de outubro. Sem mais, para presente momento, queria aceitar os votos de elevada estima e consideração. Pedro Francisco J. Carvalho, Conselheiro Tutelar. Queria solicitar aos nobres vereadores. Chegaram para a gente diversas portarias, então eu gostaria que o senhor dá a opinião de Vossas Senhorias, se vocês querem que eu esteja lendo uma a uma, ou que deixe disponível na Secretaria da Casa para que todos possam avaliar. É isso aqui, ó. Então fica à disposição de todos os nobres vereadores na Secretaria da Casa. Ok. Feito, senhor presidente. Encaminho às comissões para os devidos pareceres os seguintes projetos. Projeto de Lei 109/2013, de autoria do Executivo Municipal, adequando o PPA para abertura de crédito ao valor de R$ 23.500 para a implantação da Praça do Idoso. Projeto de Lei 110/2013, de autoria do Executivo Municipal, adequando a LDO para abertura de crédito no valor de R$ 23.500 para a implantação da Praça do Idoso. Projeto de Lei 111/2013, de autoria do Executivo Municipal,
para a abertura de crédito no valor de R$ 23.500 para a implantação da Praça do Idoso. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da moção de número 106/2013. Moção de pesar 106/2013, de 13 de novembro. Senhor Presidente, cumpridas as fórmulas legais e regimentais desta Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares da senhora Marina Correia Chiarello Braga, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense nesse momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 7 de novembro próximo passado, consternando além dos familiares e amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis, por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva do Carque Moro, em 3 de novembro de 2013. Assim assino todos os vereadores, senhor presidente. Solicito ao vereador Carlos Alberto Frederich que faça a leitura da sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas. Indicação 215/2013. Fred da Ambulância indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, ao implantar o serviço de pronto atendimento municipal, estabeleça o funcionamento da farmácia municipal no mesmo horário, possibilitando aos usuários o acesso imediato ao medicamento, eventualmente receitado pelo médico. Justificativa. O pedido se prende ao fato de que a população, ao ser atendida, se receitado o medicamento, necessitará ter acesso imediato a ela. E estando a farmácia municipal aberta, proporcionará o pronto atendimento. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 3 de novembro. Lido, senhor presidente. Solicito ao vereador Cláudio Gonçalves que faça a leitura da sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas. Indicação número 214/2013. Cláudio Gonçalves, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que interceda junto ao SAEB, no sentido de que os cortes de fornecimento de água nas residências, se necessários, sejam feitos segunda a quintas-feiras, no período da manhã, e precedidos de uma verificação se no local há pessoas doentes, idosos, crianças ou recém-nascidos, a fim de que sejam alertados quanto a consequências da interrupção, concedendo nova oportunidade para a quitação do débito. Justificativa. A dignidade da pessoa humana está acima de qualquer situação. Perseguindo este objetivo, não podemos ficar alheios à discussão que ora apresentamos, a fim de que possamos dar maior atenção à questão, proporcionando ao consumidor em atraso mais uma oportunidade de resolver o problema, sendo que terá tempo suficiente para se compor com a autarquia, criando a possibilidade de restabelecer o fornecimento ainda no mesmo dia ou no dia seguinte, executando a sexta-feira que compromete este ciclo e, nos casos em que se constate moradores que demandem maior atenção, como os doentes, idosos, crianças ou recém-nascidos, a concessão de novo prazo para a solução. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 12 de novembro de 2013. Encaminharei as indicações que acabaram de serem lidas ao chefe do Executivo Municipal. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena, com os assuntos palestra em Bauru, teste da linguinha e tapetão. Senhor presidente, companheiros dessa casa, os novos vereadores, aqueles que nos dão a honra da sua presença hoje nessa casa e aqueles também que nos assistem pela internet. 3 rápidos assuntos me trazem hoje a essa tribuna. Primeiramente, a respeito de uma palestra que nós tivemos a oportunidade na tarde de hoje de estar presente na cidade de Bauru, juntamente com o meu colega aqui de casa, nobre vereador Valdir Gorlon. Os assuntos tratados nesta reunião, que foram palestras, vou exemplificar rapidamente,
sobre o Programa de Modernização da Administração Tributária de Gestão dos Setores Sociais Básicos. Também sobre ITR, Imposto Territorial Rural, processo de municipalização do ITR e as suas soluções. E também plano diretor da cidade e plano diretor em turismo. Por exemplo, como explorar de forma sustentável as belezas naturais, culturais de nossa cidade, aumentando a sua arrecadação e melhorando a qualidade de vida dos munícipes. Finalizando essa palestra, nós tivemos a oportunidade de conversarmos com o deputado Ricardo Zar, juntamente eu e o vereador Valdir Orlão, para que também fizéssemos novas solicitações de verba para a cidade de Brotas. Logicamente que mais uma vez ele prontamente vai procurar nos atender e deu-nos uma notícia que nós já sabíamos pela internet, confirmando realmente que o chamado teste da linguinha, né, foi aprovado pelos deputados em Brasília. Esse teste, como todos sabem, é um teste que foi idealizado pela nossa querida Roberta Lopes aqui de Brotas. Esse exame, ele consiste numa avaliação que é feita no frêmulo ou membrana da língua de bebês e recém-nascidos para verificar se existe qualquer problema, aquele chamada língua presa. Então agora já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e vai para o Senado. Então uma excelente notícia para a nossa cidade e, mais uma vez, aqui os nossos parabéns para a nossa querida Roberta. Outro assunto que me traz é um assunto que, logicamente, durante longo tempo foi polêmico, está praticamente se encerrando o seu ciclo e que sai reportagem na revista Veja, reportagem de capa, quem assina, quem tem a oportunidade de verificar, uma lição aos corruptos. É a respeito do chamado mensalão, quando o Supremo Tribunal Federal decreta a prisão dos condenados no maior escândalo de corrupção da história. Eu tenho dito por mais de uma vez que deveria, e vou usar essa tribuna, porque é uma tribuna livre, para também colocar aquilo que eu penso e aquilo também que algumas personalidades, figuras políticas pensam também. Por isso já tive oportunidade nessa tribuna de falar sobre o artigo da Marina Silva, sobre o Aécio Neves, com essa colocação independente do partido político, fazer as colocações necessárias para que haja também por parte da população de Brotas uma primeira verificação, uma segunda verificação e lembrar que principalmente em política existe a verdade, mas existe também a criação da falsa verdade ou aquela verdade que realmente não condiz. Então é interessante também que a gente procure analisar todos os ângulos. E eu não quero, logicamente, aqui dar só a minha palavra, mas também gostaria de colocar, porque dentro dos textos que eu leio às vezes que acho interessante, eu procuro trazer para essa casa. Então na Folha de São Paulo de hoje, sai um artigo que eu achei interessante, mas eu vou repetir, antes de ler o artigo, que é mais ou menos rápido, deixar claro que não vai aqui qualquer conotação política ou posição do professor Sucena. É uma opinião de uma pessoa que deve ser respeitada, porque é um colunista, mas que é bom para a gente refletir, independente de qual partido político nós pertençamos. O colunista se chama Ricardo Melo e o título é Supremo Tapetão Federal. Derrotada nas eleições, a classe dominante brasileira usou o estratagema habitual. Foi remexer nos compêndios do direito até encontrar casuísmos capazes de preencher as ideias que lhe faltam nos palanques. Como diz no esporte, recorreu ao tapetão. O casuísmo da moda, o domínio do fato, caiu como uma luva. A critério de juízes, por intermédio dele é possível provar tudo, ou provar nada. O recurso é também o abrigo dos covardes. No caso do mensalão, serviu para condenar José Dirceu, embora não houvesse uma única evidência material quanto à sua participação cabal em delitos, a base da acusação. Como um chefe da Casa Civil
desconhecia o que estava acontecendo. A pergunta seguinte atesta a covardia do processo. Por que então não incluir Lula no rol dos acusados? Qualquer pessoa letrada percebe ser impossível um presidente da República ignorar o esquema como teria sido o mensalão. Mas mexer com Lula, peraí, vai que o presidente decide mobilizar o povo. Pior ainda, quando sabem que um outro presidente, o tucano Fernando Henrique Cardoso, assistiu à compra de votos a céu aberto para garantir a reeleição e nada lhe aconteceu. Por mais não fosse que se mantivessem as aparências, estabeleceu-se então que o domínio do fato vale para todos, à exceção, por exemplo, de chefes de governo e tucanos encrencados com licitações trapaceadas. A saída foi tentar abater os pestistas pelas bordas, e aí foi o espetáculo que se viu. Políticos são acusados de comprar votos que já estavam garantidos. Ora o processo tinha que ser fatiado, ora tinha que ser examinado em conjunto. Situações iguais resultaram em punições diferentes e vice-versa. Os debates, quantos momentos edificantes. Joaquim Barbosa, estrela da companhia, exibiu desenvoltura midiática inversamente proporcional à capacidade de lembrar datas, fixar penas coerentes e respeitar o contraditório. Paladino da Justiça não pensou duas vezes para mandar um jornalista chafurdar no lixo e tentar desempregar a mulher do mesmo desafeto. Belo exemplo. O que virá pela frente é uma incógnita. Para o PT, ficam algumas lições. Faça o que quiser, apareça em foto com quem quer que seja, elogie algozes do passado, do presente ou do futuro. O fato é que o partido nunca será assimilado pelo status quo, enquanto tiver suas raízes identificadas com o povo. Perto dos valores dos escândalos que pululam por aí, o mensalão não passa de gorjeta e mal daria para comprar um vagão superfaturado de metrô. Nunca morri de admiração por militantes como José Dirceu, José Genuíno e tantos outros. Ao contrário, invariavelmente tivemos posições diferentes em debates sobre os ramos da luta por transformações sociais. Penso até que muitas das dificuldades do PT resultam de decisões equivocadas por eles defendidas. Mas, num país onde Paulo Maluf e brilhante Ustra estão soltos, enquanto Dirceu e Genuíno dormem na cadeia, até um cego percebe que as coisas estão fora de lugar. Quero deixar claro que esta é a opinião, é um texto do colunista Ricardo Melo, que acho bom, que serve de reflexão, independente de qual partido político nós pertençamos. Muito obrigado, senhor presidente. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto com assuntos sons, serviços gerais, verbas, requerimento, taxões, UTR e feriado. Senhores membros da mesa, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores ouvintes, aqueles que nos assistem. O primeiro assunto que me traz é a respeito do famigerado ato adotado pelo prefeito do Barreto, recentemente, em que destinou um local para que se cometesse ilegalidade de ouvir som alto. E eu me recordo que eu disse que eu não era mãe de Ná, mas dizia que não ia dar certo. E no sábado, ouvindo pela Brotense, no programa do Maurício e do Alexandre, as duas pessoas responsáveis deram uma entrevista e disseram que não vão mais ficar responsáveis por aquilo lá. Que realmente não deu certo, as pessoas não obedecem, há excesso de som alto, aliado ao fato que recebeu até ameaça quando mandou baixar som. Então era algo plenamente previsto, né?
que não tinha condição alguma de dar certo. Ainda bem que esse fato veio logo acontecer. A gente espera então que a partir de agora cada um ouça o seu som para ele ouvir. E não tem nada que a outra pessoa seja obrigada a ouvir o som que ela não gosta. E a partir daí, a prefeitura toma as medidas, bem como a polícia militar, e as pessoas se sentirem vítimas, né, requeira o seu direito de ter sossego público. Então cada um agora cuida, espero que isso não mais venha ocorrer, porque inclusive vizinhos me ligaram, e eu disse, não, fica tranquilo que eu duvido que demore 30 dias, isso aí vai tornar sem efeito. E realmente ocorreu. Outro assunto é a respeito dos serviços gerais. O prefeito nos prometeu que iria contratar serviços gerais após a adequação da reforma, da mini-reforma administrativa. E ultimamente a gente só está vendo cacique, não tem índio. É muito chefe e não tem gente para ser chefiada. Né? Então a gente espera, vamos cobrar do prefeito, que ele nos prometeu aqui que iria contratar serviços gerais. Pelo que eu vi até agora aí, contratou meia dúzia. Mas meia dúzia, 6 mesmo, não é mais que isso. Não é a força de expressão. Mesmo porque algumas secretarias, elas, principalmente de obras e de meio ambiente, que cuida das praças, tem que podar praça, tem que podar capim, mato, precisa de gente para trabalhar. E não tem. E agora, nessa época da chuva, não vai conseguir controlar. Mais um assunto a respeito de verbas. Eu tomei conhecimento recentemente, o deputado Roberto Massafera me ligou a semana passada, que através de um pedido nosso avalizado pelo prefeito, por quê? Porque nós não podemos pedir verba para o deputado sem levar um ofício do prefeito. Então tem que ter o aval do prefeito. E nós pedimos, então, ele está liberando junto ao governador 140 mil reais, e que o prefeito pediu que seja para fazer recapeamento na cidade. Aí também, através do deputado Roberto Massafera também, eu até cobrei, e a secretária de saúde vai ter uma reunião amanhã na Diretoria Regional de Saúde de Bauru, a respeito dos 100 mil reais que também foi liberado para o Hospital Santa Terezinha, verba de custeio. E a burocracia é lamentável, já faz 2, 3 meses a gente está correndo atrás, e não libera essa verba. E o hospital já apresentou o plano de trabalho e tudo mais. Então há necessidade da liberação o mais rápido possível. E outro assunto que eu falei até a semana passada aqui, a respeito de verba, e surgiu aí algum comentário não muito correto, da verba de 200 mil reais que o deputado Alto Demarque liberou junto ao governador para o município de Brotas. E foi comentado que esse pedido não teria sido meu. Então, esclarecer, eu tenho aqui o ofício, número 3 de 2013, de 26 de fevereiro de 2013, ao deputado Aldemar, que nós pedimos 300 mil. Tem o ofício aqui do prefeito, assinado lá, também, pedindo que ele intercedesse também sobre os 300 mil. E depois tem o ofício do deputado Aldemar, nos respondendo, com os meus cordiais cumprimentos, acuso o recebimento do ofício de Vossa Excelência, juntamente com o ofício ao senhor governador do prefeito Orlando Pereira, solicitando recursos para a obra de infraestrutura em Brotas. E informo que estaremos nos empenhando para verificar o melhor possível de atendê-los. Aí, posteriormente, até naquela reunião que nós tivemos lá de segurança pública em Rio Claro, ele nos informou, olha só, Beato, estou liberando 200 mil lá para Brotas. Aí houve
houve aí algum comentário que teria sido a verba pedida por uma outra pessoa. Entrei em contato, não gosto de, por isso que eu protocolo tudo, eu tenho tudo documentado. Não vou assumir e não vou precisar de ninguém para crescer em cima. Eu tenho luz própria. Fiz contato com o deputado, imediatamente, inclusive eu estava dando uma entrevista na rádio FM, e ligou a secretária dele, lá de Rio Claro, dizendo que houve equívoco por parte do escritório de Rio Claro, que a pessoa tinha pedido 200 mil para o Hospital Santa Terezinha, e não infraestrutura. Aí depois ele refez um ofício, então dizendo que essa verba está dentro da sua emenda parlamentar. Só para esclarecer aos incautos e descabidos, eu não sou de precisar fazer teste de DNA naquilo que eu conquisto. E aquilo que eu conquisto eu divulgo mesmo. Já falei, galinha que bota ovo num canto, ninguém fica sabendo. Temos que trabalhar em cima, né? Nesse pedido, tive depois do ofício 3 vezes no gabinete do deputado Aldemar, falando com a Eliana, chefe de gabinete, com o Didi, que é um outro funcionário, enfim. Então está devidamente esclarecido aí para quem tivesse alguma dúvida. Uma outra coisa, o requerimento que eu fiz ao prefeito, o principal item é da Praça do Barba lá. Qual o motivo que não há placa de denominação na Praça Eduardo Nieto? E veio a resposta dizendo, com o devido respeito, há um equívoco nessa pergunta proferida pelo nobre vereador, visto que há placa denominativa na Praça Eduardo Nieto. A mesma encontra-se fixada no quiosque, no local vídeo e fotografia anexo. Aí você pega a fotografia anexo, é uma placa de bronze, escrito, Praça Eduardo Nieto Barba, prefeito do Barreto, prefeito, João de Jesus, vice-prefeito, João Domingos Barbosa, vereador de Campos, Brotas, 4 de outubro de 2003. Aí tem até a logomarca aí do prefeito, do coração do prefeito. É brincadeira a resposta. O prefeito não precisa de adversário político com assessoria dessa. Olha o que diz aqui o artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades. É brincadeira. Uma assessoria do prefeito mandar um troço desse aqui, entregando a arma para o bandido, dar um tiro na cabeça dele. Isso aqui foi encaminhar a promotoria pública da improbidade administrativa. É brincadeira. É brincadeira. Né? Então, prefeito, não precisa de adversário não, hein? Não precisa de oposição tendo uma assessoria dessa aí. Um outro assunto que também que me traz é o seguinte, eu estou fazendo um ofício ao senhor delegado de polícia, dizendo o seguinte, através desse venho solicitar a vossa senhoria prudências legais no sentido de que sejam retirados os tachões colocados no cruzamento das avenidas Doutor Américo Piva com Otônio Piva, de frente ao depósito da empresa Marques Magazine. Esses tachões, ao que se sabe, foram colocados pelo proprietário do imóvel sem a devida autorização do autoritário de trânsito, fora de sua propriedade, logo em logradouro público, sendo que, se necessário, é de competência do poder público. Ressalto que há mais de 30 dias solicitei providências junto à prefeitura, sendo que até o momento não houve qualquer decisão a respeito. Conforme fotos e anexos, percebe o perigo que esse dispositivo representa, confundindo pedestres e veículos, que não sabem onde termina o passeio público e inicia a via pública. Inclusive, quando da feitura das fotos, presenciei um veículo que se desorientou, vindo a passar por cima dos tachões, foto 1, deduzindo que esse problema é enfrentado por todos. Atenciosamente, vereador Modesto Salviato Filho, ao senhor doutor Douglas Falsarella Brandão do Amaral. E aqui tem a foto, gente. Depois, se vocês quiserem ver, verifica-se que, inclusive na hora que eu fui tirar a foto, uma pessoa se perdeu e passou por cima dos tachões. Totalmente descabido, hein? Não se pode
em hipótese alguma, admitir aquilo que foi feito naquela localidade. E há mais de 30 dias e ninguém toma providência. Está uma enrolatite aguda aí que, pelo amor de Deus. Então eu fui obrigado agora a comunicar ao delegado da Ciretran para que ele tome providências, porque aquilo está totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Colocação de taxões, lombadas ou qualquer outro dispositivo é regulado pelo Código Nacional de Trânsito e quem tem competência é o município e não o cidadão. Então está errado e a gente aguarda o mais rápido possível uma providência, não só do delegado agora da Ciretran, como também por parte da Prefeitura. Não estou aqui e nem tenho medo de nada. Para mim, está errado, seja quem for. Não estou preocupado se vai gostar ou não. Uma outra coisa, até vindo de encontro com a reunião que nós tivemos lá em Rio Claro, eu estou fazendo um ofício, vou essa semana para São Paulo, também entregar ao deputado Roberto Massafera. Pelo presente, vimos solicitar a Vossa Excelência interceda junto ao governador no sentido de viabilizar a destinação de uma ou mais viaturas para o processamento da área rural do nosso município. Registramos que há algum tempo recebemos um veículo, porém esse veículo passou a patrulhar toda a área do batalhão, o que nos causa prejuízo pelo fato de possuir uma extensão territorial de 1.040 km² e uma malha viária rural de 1.000 km. Também acusamos o crescimento significativo dos delitos nas zonas rurais, como furtos e roubos de veículos de gado, máquinas agrícolas, sequestro, cárcere privado, ficando claro a necessidade de se adotar uma ação mais eficaz, no sentido de minimizar os problemas, marcando a presença da Polícia Militar no município, que certamente será percebida com a adoção da medida que ora se pleiteia, trazendo tranquilidade e segurança aos proprietários e trabalhadores rurais. Então a gente espera que o governo destine. E para encerrar, mais uma coisa que o prefeito, o senhor está mal assessorado, hein? Feriado nacional, dia da proclamação da República, não houve hasteamento de bandeira nacional no Paço Municipal. Lamentável. Lamentável. Não sei a quem cabe a esse trabalho, mas no Paço Municipal, no dia da proclamação da República, não ter hasteado a bandeira nacional é incompetência de quem de direito. Esperamos que isso não ocorra, né? Amanhã é dia da bandeira, né? Amanhã é dia da bandeira, dia 20? Dia da bandeira, dia 19? Esperamos que haja o hasteamento da bandeira. O senhor me concede uma parte? Sim. E lembrando que existe uma lei aprovada nesse legislativo, pouco tempo atrás, elaborada por mim, que fala a respeito disso. Uma lembrança. Inclusive, né, até da canção do hino nacional nas escolas. Agora, se a prefeitura não dá exemplo no feriado nacional, colocar a bandeira, como é que nós vamos exigir dos alunos? Fará uso da palavra na tribuna o vereador Fred com os assuntos Feira do Artesanato e Indicação. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, senhores que nos acompanham através da internet e da imprensa. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de parabenizar a todos os participantes da Feira Regional de Artes e Artesanato realizada no último sábado, né, dia 16, nós passamos por ali e nós podemos ver o trabalho feito por aqueles artesãos, não só de tecido, tinha ali umas barracas de artesão de couro, tinha bastante novidade e eu acho que a gente tem que parabenizar essa iniciativa, incentivar, porque foi uma feira de muita valia para o nosso município. E o outro assunto, senhor presidente, é com relação à indicação que nós acabamos de ler. É sabido pela população que o senhor prefeito municipal, ele pretende colocar o pronto atendimento municipal. A princípio seria no centro de saúde, até nós estivemos presentes numa dessas reuniões, e depois, através da imprensa, me parece que vai lá para o BS Taquaral, até porque lá o número de usuários é bem maior.
Então nós estamos indicando, né, ou seja, dando ideia a ele, para que juntamente nos horários em que estiver funcionando esse pronto atendimento, a farmácia municipal possa também estar aberta, funcionando e fornecendo medicamentos, né, aqueles que estiverem na rede, para que a população que tiverem receitado, né, tiverem as suas receitas com os medicamentos da rede, eles possam ter um acesso rápido, né, e já de imediato começar o tratamento. Já visto que a maioria dessas pessoas, elas são pessoas carentes, né, que precisam desse medicamento. E também ressaltando a importância, já foi feito até pelo colega Valdir, com relação aos medicamentos, né, se não me falha a memória, agora me parece que a farmácia já está voltando ao normal. Então nós estamos dando, né, essa ideia, fazendo essa indicação que é de grande valia para a população. Porque se abrir um pronto atendimento e as pessoas não tiverem acesso ao medicamento, né, também eu acredito que não vai resolver de muita coisa. Então essa é uma ideia que nós tivemos, né, junto até a população que nos procurou, assim como nós já havíamos pedido uma indicação anterior, um médico, né, com atendimento noturno, um dentista, né, que é uma área que juntamente nesse ponto de atendimento possa também ser contratado, né, um dentista para atender a população nesses horários, juntamente com o pronto atendimento. É só isso que eu tenho para essa noite, senhor presidente. Senhor presidente, então me concede uma parte. Sim, senhor. Queria aproveitar e também parabenizar a Associação Cultura de Brotas, Associação dos Artesãos. Também passei pela feira. Foi muito bonito, estava cheio, ficou bonita essa praça, todas as artesanato de todo tipo. E tinha um ônibus que estava fazendo um trajeto, se não me engano, até Piracicaba, trazendo pessoal. Então fica aí registrado, parabéns em nome desse vereador, a Associação dos Artesãos, que foi muito bem elaborado o evento. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 112/2013, de autoria do Executivo Municipal, a qual dispõe sobre cesta natalina aos servidores municipais. Projeto de Lei do Executivo número 112/2013 dispõe sobre a cesta natalina aos servidores municipais ativos da administração direta, indireta e do Poder Legislativo e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica excepcional e expressamente autorizado o fornecimento de cestas natalinas aos servidores municipais ativos da administração direta, indireta e do Poder Legislativo. Artigo 2º. As cestas natalinas de que trata o artigo 1º desta lei serão fornecidas no presente exercício financeiro de 2013, compostas cada uma dos seguintes itens: uma caixa de panetone, uma caixa de panetone com gota de chocolate, um vidro de palmito em conserva, um pacote de arroz e ervas finas, uma garrafa de bebida à base de maçã sem álcool, um pacote de balas Toffel de leite, um pacote de nozes, um pacote de ameixa seca, uma lata de atum sólido, uma lata de azeite de oliva, um vidro de azeitona, uma caixa de bombons sortidos, um pacote de biscoito de champanhe, um pacote de castanha de caju, uma lata de creme de leite, uma lata de leite condensado, um pacote de batata palha, 2 caixas de pó de gelatina, um vidro de cerejas, um pacote de lentilha, uma unidade de maionese, um pacote de massa pré-cozida para lasanha, um pacote de macarrão talharim, uma lata de figo em calda, uma unidade de bolo tradicional, um frasco de suco de caju, um pacote de damasco seco, 2 pacotes de pão de mel, um pacote de uva passa preta, uma lata de tomate pelado, uma unidade de ave temperada, 70% coxa e peito, uma caixa de papelão reforçada decorada com motivos natalinos. Artigo 3º. As despesas suportadas pela Prefeitura Municipal de Brotas em decorrência da aplicação da presente lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias. Material de distribuição gratuita, R$ 32.653,60. 2. Abertura de créditos adicionais suplementares até o valores abaixo consignado, cujas despesas obedecerão às seguintes classificações. Material de distribuição gratuita, R$ 146.941,20. Material de distribuição gratuita, R$ 6.997,20.
Reserva de contingência, 90 mil. Manutenção do setor urbano, 20 mil. Manutenção das atividades de turismo, R$ 26.941,20. Aterro sanitário, R$ 10 mil. Projetos federais para desenvolvimento social, R$ 3 mil. Artigo 4º. As despesas suportadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, o SAEB, por força da presente lei, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, consignada em seu orçamento vigente. Material de distribuição gratuita, R$ 9.329,60. Artigo 5º. Os recursos despendidos pelo Poder Legislativo na execução da presente lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, consignada em seu orçamento vigente. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não. Eu fiz aqui um leve cálculo e me parece que a prefeitura vai despender, vai gastar, a não ser que haja uma correção aí, em torno de R$ 153 mil para a compra dessas cestas natalinas, que eu entendo ser politicagem. Por quê? O funcionário municipal, ele já recebe a cesta básica. Ele já recebe o 13º salário. Entendo, como já em outras oportunidades, que ele teria plenamente condições de adquirir a sua cesta, enfim, aquilo que ele achar necessário para a sua festa natalina, visto que entendo que temos outras prioridades do que dar cesta natalina. Isso é mimo. É fazer politicagem com dinheiro público. Como eu me posicionei em outras oportunidades contrário, também hoje, no meu voto, serei contrário à concessão de cesta. Por quê? Justificando mais uma vez, entendo que isso não é prioridade. Nós temos outras necessidades que poderiam ser devidamente cobertas com R$ 153 mil que dispõe a respeito de dar cesta natalina aos servidores municipais, como também já disse que sou contra ovo de Páscoa, esse tipo de coisa. Isso aí para mim é politicagem. É fazer política com o dinheiro do município. Respeito a opinião contrária, mas esse é o meu posicionamento. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. O senhor, como vereador, o senhor está na sequência, o senhor era vereador no mandato passado. Informa para mim, por favor, os outros prefeitos também doavam a cesta básica aos funcionários do ano ou não? Eu também fui contrário na época. Já fui contrário. Já fui contrário. Na administração do Sala, na administração do Sala eu fui contrário e agora estou continuando. Mas é uma coisa que já vem vindo há anos, então. Eu não concordo. Não está em questionamento, eu só assim, eu não tenho conhecimento. Não, foi na administração do Sala, sim, e agora também. Mas eu já fui contrário a outra vez e por coerência continuo sendo contrário, porque entendo que há outras necessidades, prioridades, para se usar R$ 160 mil. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente, pois não? Eu gostaria apenas de justificar meu voto. A colocação que o novo vereador faz, Modéstia, disse realmente a posição dele, e aquilo que nessa casa nós temos que entender, temos que respeitar a posição. Mas eu vejo também a prefeitura como uma empresa que tem que trabalhar também visando a alegria do seu funcionário. E eu entendo perfeitamente que nesse mimo, no caso que o vereador falou, eu concordo com ele, é uma forma de mimo, há necessidade. Agora, o que precisa realmente, urgentemente, né, fazer esse trabalho, agradar o funcionário, que qualquer empresa deve tratar bem o seu funcionário, mas também cobrar dele. Então, aproveita de uma parte, até na palestra do novo vereador, é a respeito da situação da prefeitura, que está tendo muito cacique e pouco índio. Então, isso que tem que ser feito. Agora, deixar de premiar, no caso, os bons funcionários, eu acredito que não é uma medida correta. Então, essa forma de premiação, Cesta Natal, tem muitas famílias, no caso, aqui na prefeitura, que recebem um salário pequeno. E muito embora esse também seja um prêmio, no caso do 13º, já está comprometido para pagar os seus débitos anteriores.
Então, sinceramente, eu vou votar favorável, porque eu vejo que realmente talvez tenha que mudar isso um dia, pagando-se um salário melhor para o funcionário público. Muito obrigado. Eu também, como presidente, não tenho direito a voto, mas se eu tivesse, com certeza, votaria favorável também. Senhor presidente. Pois não? Senhor presidente, nobres vereadores, eu respeito a opinião do nobre vereador Modesto, mas gostaria de deixar claro que não tem como esse vereador ser contrário em hipótese alguma, mesmo porque no passado, se alguém acompanhar o nosso trabalho, eu fui um dos vereadores que lutaram na época para que fosse implantada e fosse inclusive melhorada a cesta de Natal. Eu entendo que o professor Sussano, o vereador, colocou muito bem, esse incremento, vamos falar, um incentivo àquela pessoa, aquele trabalhador, vamos falar, um prêmio a mais pelo que ele produziu no seu trabalho. Eu acho que nós temos que lutar por outras coisas sim, mas tirar a cesta, não concordo em hipótese alguma, portanto o meu voto é favorável ao projeto de lei. Sou contrário e gostaria de justificar meu voto, conforme a explanação que já fiz. Apenas lembrar que eu sou um dos vereadores que mais luto para que aumente o salário dos funcionários. Eu prefiro lutar muito mais para aumentar o salário do que ficar dando mimos aos funcionários. Essa é a minha colocação, e por coerência que na outra administração também eu fui contrário, continuo sendo contrário ao fornecimento de cesta natalina, e não a cesta básica. Eu gostaria, não sou de voltar a palavra ainda, senhor presidente, mas como já me manifestei, dizer também ao nobre vereador que duvido que nessa casa tenha alguém que não seja francamente favorável a qualquer majoração no salário do funcionário público. É que a gente tem dificuldade, pela vontade da gente, a gente gostaria que todo mundo ganhasse muito, não é verdade? Mas a realidade nossa, você vai falar isso, ele de uma forma ou de outra, ele está revertendo para o funcionário, né? E salário a gente discute em outra oportunidade. Hoje nós estamos votando aqui a cesta de Natal e respeito o voto do nobre vereador Modesto. Pois não? Senhor presidente, queria também justificar meu voto. Também sou favorável à cesta básica aos funcionários, à natalina, devido ao que os funcionários também, como foi dito aqui, respeito a opinião de todos aí, o orçamento não pode ultrapassar os 50% da folha, né, da arrecadação. Então, acho que é por isso que o salário dos funcionários públicos também que não pode também ser muito aumentado eu entendo assim. Então, eu sou favorável à cesta natalina também. Pois não. Só com relação à cobrança, né, que foi falado aqui, nós sabemos que todos nessa casa têm a melhor das intenções de que o funcionário tenha um salário cada vez mais digno, e dizer o seguinte, que existe sim poucos índios, muitos caciques, mas se a Prefeitura de Brotas, ela se mantém com os serviços essenciais em todas as áreas, é porque existem muitos funcionários, tá? E muitos deles não precisam nem ser cobrados para exercer a função que eles têm. Só queria deixar registrado isso, que temos que cobrar sim, eu como funcionário assumo a minha responsabilidade, mas dizer que nós temos muita gente boa, e isso eu falei já em várias reuniões, e a Prefeitura de Brotas suportou toda essa turbulência que ela passou no passado, graças a essas pessoas que, com o tempo, nós temos sim que recompensá-las, que existem pessoas comprometidas no quadro da Prefeitura. É só isso, senhor presidente. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 112/2013 por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Agora nós vamos votar o projeto 102/2013. Na segunda votação, os senhores concordam com a dispensa da leitura do projeto? Já visto que semana passada já foi votado em primeira votação. Os senhores concordam? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 102/2013 por 9 votos favoráveis. O projeto de lei 103/2013, que é a aquisição de área para plano habitacional,
Também vamos votar em segunda votação. Os senhores concordam com a dispensa da leitura? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 103/2013 por 9 votos favoráveis. O projeto de lei do Legislativo 006/2013, de autoria do vereador Bruno César Veronese Urbani, também será votado em segunda votação. Os senhores concordam com a dispensa da leitura do projeto? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 006/2013 por 9 votos favoráveis. O projeto de lei também do Legislativo 007/2013, de autoria do vereador Bruno César Veronese Urbani, vamos votar em segunda votação. Os senhores também concordam com a dispensa da leitura? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 007/2013 por 9 votos favoráveis. E também o projeto de lei do Legislativo 008/2013, de autoria do vereador Pedro Valdiris Gorlon. Nós vamos votar em segunda votação. O senhor concorda com a dispensa da leitura? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 008/2013 por 9 votos favoráveis. Antes de chamar a tribuna, o vereador está aí com o registro. Só queria aqui registrar, né, que eu acabo de receber aqui em minhas mãos, que o brotense Guido Bonani sagrou-se nesse final de semana campeão mundial de supino. Campeonato realizado na cidade de Guarulhos, com a participação de 150 atletas de 8 países. Ele venceu em 2 modalidades, com aparelho 302 quilos e sem aparelho 220 quilos. É muita coisa. Então, parabéns aí ao Guido, em nome da Câmara Municipal e de todos os vereadores aqui. Parabéns aí por essa conquista. Solicito, pois não? Não, é só para reforçar, né, a satisfação nossa, né, de recebê-lo nessa casa, todos nós aqui, ó, não é individualidade, o grupo todo, e dessa preocupação de nós o apoiarmos. Então, essa notícia, esse resultado que nos traz, nos deixa muito contentes todos nós aqui. Muito obrigado. Eu solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 25 de novembro, às 19 horas. Boa noite e obrigado pela presença de todos.